que acontecem aí e comecei a investigar onde tem, onde tem. Aí coloquei professores de terapia floral, comecei a buscar, e aí cursos de terapia floral que fossem certificados mesmo, né? Que fossem muito sérios, porque a gente sabe que isso é uma coisa importante e é algo que a gente discute muito, né, Ni? Formações Sim, sérias de terapia floral, porque você vai lá e faz, pronto, sou terapeuta floral, sei o nome de todos os florais, sei quem foi Bach, foi ele que inventou, pronto, sai prescrevendo. E infelizmente acontece, infelizmente é uma coisa que a gente tem que lidar aí na nossa carreira, mas a gente sabe que é uma carreira de muita responsabilidade, conosco e com as pessoas que a gente atende. exato. Então, eu já tinha isso, ainda bem, né? Essa questão ética também. E aí eu estava buscando algo que me deixasse segura. Afinal, eu estava pensando em. Era 11 anos de carreira que eu estava revendo, né? Eu já estava há 11 anos trabalhando no lugar que eu trabalhava, aqui em Bauru, na PAI. E aí eu falei, eu preciso olhar com muito carinho para isso e eu não vou metendo louco por aí, né? Uhum. E assim, um pouco de medo, será que é, será que não é, o que realmente é? E aí eu achei que tinha uma terapeuta em São Carlos. Falei, pô, São Carlos é uma boa, tá pertinho, né? Eu não tinha achado nada tão perto. Eu falei, nossa, mas no interior, né? Tem alguém com tanta capacidade assim. Falei, eu vou ligar para essa moça aqui para saber o que é. Eu quero saber mais dela, né? Como é que é isso? Como é que é essa terapia, né? Como é que é essa formação? O que que tem nela? E então eu liguei para a Nia, assim, e foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa. Como nós somos surpreendidos quando a gente decide olhar. Eu acredito que se eu não tivesse decidido olhar com tanto carinho, assim, com tanto respeito para isso, talvez a gente não tivesse se encontrado, né? Porque a Ania está nesse lugar. E ela me recebeu muito bem, uma completa desconhecida, cheia de dúvidas, porque eu estava num momento com muitas dúvidas, assim, e num momento de dor, onde eu questionava a minha escolha, né? Eu questionava a minha escolha que eu estava há 11 anos fazendo. Eu questionava quem eu era no trabalho, eu questionava aquilo que eu estava apresentando para as pessoas. Eu cuidava de crianças, né? Crianças com deficiência. E eu comecei a colocar tudo em xeque. Eu comecei a colocar 11 anos de carreira em xeque, pensando que isso poderia ser uma coisa que eu estava fazendo muito ruim. E a Ani me acolheu muito, me explicou como era o curso, como é que funcionaria, todos os meses que eu passaria junto com ela, que eu teria que ir até São Carlos fazer. E esplendidamente deu tudo muito certo, assim. Eu vou falando que quando a gente abre os olhos para essas questões, a gente vem recebendo esses presentes, né? E foi um super presente, assim, porque ela me passou o endereço, né? Nós conversamos sobre forma de pagamento. Na época eu estava super apertada, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, e a Ani acolhendo, não, vamos lá, é assim, a gente, né, vai fazer desse jeito, vai dar certo, olha para isso. Ela já fez uma terapia comigo ali só naquele primeiro atendimento. Então ela nem sabia quem eu era e de onde eu tinha saído. E então fui eu para São Carlos, em outubro de 2017, encontrar com a Ani. E aí eu tinha. Foram muitas coincidências, assim, porque eu tinha um endereço, e aí, sem linkar o endereço, eu busquei um lugar para me hospedar em São Carlos. E eu falei, eu vou pegar mais ou menos e eu vou sair bem cedo. Aí, quando eu tracei, assim, eu cheguei em São Carlos à noite, o curso começava no outro dia de manhãzinha. Eu tracei a rota, assim, pelo celular. Quando eu falei, nossa, 5 minutos? Eu falei, gente, mas, nossa. Aí eu coloquei o trajeto a pé. Não, tipo, 7 minutos. Eu falei, não é possível. E aí, quando eu fui ver, eu tava, sei lá, 4 quadras da clínica de onde a gente ia fazer o curso. Eu falei, gente, não é possível, né? Ou é, né? Sim, E sim. eu nunca me esqueço disso aqui. Não é Planos possível, né? cravos na época, né? Eu falei, nossa, mas o negócio é de floral, tem nome de flor, eu tô hospedada do lado do local onde eu tenho que ir. Eu falei, quantos presentes? E mais uma vez, quando eu pude conhecer ela ao vivo e começar a entrar em contato com isso, eu falei, meu Deus, que mundo é esse e onde eu estava que eu não conhecia?
E daí, né, começar a fazer esse curso de terapeuta floral, a gente já começa se tratando, né? Nenhuma dessas terapias vem assim, de graça, né? Pronto, fez, agora sai aí receitando. Nada disso, né? Eu lembro que a Anny falava, nada disso. Você vai se olhar primeiro, você vai se tratar primeiro, você vai aprender com você mesmo, né? O que está acontecendo. E já manipulamos ali naquele primeiro módulo um floral, já aprendemos ali muito disso e ela nos ajudando e manipulamos e eu vim para casa naquela semana tomando floral, assim, achando uma coisa, falando, nossa, meu Deus, mas espera aí, eu fui para aprender e tô me tratando, isso é terapia ou isso é formação? Mas eu estava muito decidida a olhar, né? E como eu disse, com muitas e muitas e muitas dúvidas sobre quem eu era, sobre o que eu fazia, como é que eu fazia, e agora eu tinha descoberto, perdão, que aquilo que eu fazia já não era mais o que eu queria, mas todo mundo perguntava, tá bom, você não quer estar lá, mas você quer fazer o quê? Eu não sei. Então, ao mesmo tempo, com uma dor muito grande, né? Eu tinha uma dor muito grande, uma autoestima lá embaixo, porque às vezes olhar para nós não é muito fácil, dá uma dor grande ali no coração de perceber que a gente não está no caminho que a gente veio aqui, né, para a Terra. A gente não está na nossa missão. A gente não está certinho, né? A gente errou o caminho. Eu falo que a gente estava indo por um lado e era para o outro. E aí a gente vai ter que voltar e retomar essa rota aí. Então, esse primeiro floral já foi um grande impacto nisso, assim. Esse primeiro olhar profundo, assim. E eu lembro que eu voltei para casa com a macaca aquela semana, assim. Estava terrível. E aí meu marido falou para mim, nossa, mas o que está acontecendo essa semana com você? Eu não sei, né? Eu tô meio diferente. Sei lá, tava muito incisiva, já sou um pouco e tava mais. Eu falei, meu Deus, o que será que tá acontecendo? Eu falei, a única coisa que tá acontecendo, apesar de tudo isso que já tá acontecendo, né? Dessa reconstrução desse muro caído e desmoronado aqui, é que eu comecei a tomar o floral. Eu falei, putz, será que é esse floral? E aí eu liguei pra Ni, né? A inocente. Falei, Ni, então, tá acontecendo assim, ó, eu tô desse jeito, meu comportamento tá assim. Aí ela falou, como é mesmo o floral que você tá tomando? Eu falei, é assim, assim. Aí ela falou, meu bem, você não decidiu olhar para isso, assim, com essa graciosidade, essa doçura? Então, esse floral, ele trabalha assim, ele trabalha assado. É mais ou menos isso que você tá procurando, né? Então, meu amor, continua tomando. Eu falei, então vou continuar. Na Continua verdade, tomando. na verdade, né, Fran, eu lembro dessa nossa conversa, a sua vontade era parar de tomar o seu floral naquele instante, né? Era tão, esse aspecto era tão forte em você que ele veio de uma maneira que trouxe de fato você a mudar, né? Mudar a lente dos seus óculos, né? E foi muito interessante realmente que ela obedeceu e seguiu adiante, né, com o floralzinho. Sim. E aí chega eu lá no mês seguinte, no módulo seguinte. A primeira pergunta foi: e aí? Continuou tomando? Eu falei, mas é claro, né? Já que eu entrei nesse barco, agora eu vou. Agora eu Foi. vou. Vai ter que dar certo. Vamos lá. Vamos acreditar, né? Vamos buscar esse rumo novo aí. E foi incrível, assim, como as respostas foram vindo e esse tratamento, né, foi me ajudando. E aí eu comecei a olhar para as outras perspectivas, para quem eu realmente era, para me dedicar a crer em mim, né, a me levantar nessa reconstrução, a começar a buscar ali naquele muro todo derrubado em cacos, pegar o que eu ia aproveitar, né, o que realmente eu tinha aprendido a minha carreira, e olhar para minha carreira e falar, não foi tudo péssimo, né? O que você fez não foi tudo péssimo. E a gente sempre tem a tendência a pensar assim, é esse lugar que não é bom. E aí a gente começa a olhar e falar, não, somos nós que não somos bons para esse lugar. E esse tratamento que eu fiz antes da terapia, né, de fazer esse curso de formação de terapia floral, foi o meu grande presente, assim. Porque os florais me trouxeram essa abertura do olhar, de consciência, de falar assim, viu? Não é o lugar, é você, né? É você no lugar que não tá encaixando. O lugar tá ótimo.
O lugar faz aquilo que ele tem que fazer, cumpre aquilo que ele tem que cumprir. Quem realmente não está cumprindo com aquilo que tem que cumprir é você. Você não está encaixando, você está fora do lugar. Então, olhar para isso foi muito importante também. E eu sozinha não estava conseguindo fazer isso, né? Se o floral não viesse me trazer essa abertura, né? Essa troca de lente, né? Essa mudança de olhar, eu continuaria naquela super profundidade da miopia ali, sem conseguir ver até os cacos que estavam no chão, o que eu ia aproveitar. E aí eu descobri que eu podia aproveitar muita coisa dali. Mas agora me refazendo, que era isso, né? E no decorrer da formação, conforme a Ani ia explicando, ia falando quem era, eu falei, peraí, eu sou terapeuta já, né? Eu já sou, eu já tenho essa formação. Opa, eu posso aproveitar isso em mim, né? Não tá tudo perdido. E aí nós vamos para mais um olhar, né? E eu falo que assim, eu brinco até hoje, que depois que você vê, não tem como desver. Não existe Não. desver, né? Você viu. Você arrancou lá, puxou o negócio, trouxe para a consciência e agora é o que você vai fazer com isso que está na sua mão. E está na nossa mão, né? Então, cada dia que eu tomava aquele floral, cada vez que eu entrava em contato com isso, e as pessoas às vezes falam, ah, mas é que demora, né? Não demora, não demora, porque as coisas vinham. Era uma avalanche, assim. Eu falo que ao mesmo tempo que tudo ruiu, ao mesmo tempo eu buscava loucamente em tudo aquilo, tudo que eu seria, né? Quem é que iria brotar ali daquele meio de entulho, né? E aí veio essa segunda leva de floral que eu tive também que olhar para esses meus conflitos e entender o que eu ia fazer então com aquilo que tinha sobrado, né? O que dá para aproveitar aqui dessa casa? O que dá para fazer com esse tijolo aqui que sobrou? Que dá para fazer com essa limpeza, né? E ao mesmo tempo eu comecei a sentir que eu estava limpando muita coisa. E aí, não só profissional, mas eu comecei a trabalhar coisas pessoais também, que eu via que me levavam para esse caminho. Então, nesse segundo foi quando eu comecei a olhar para mim pessoalmente também, e entender que esse lado também precisava ser cuidado. Que essa mudança não ia acontecer se eu olhasse só profissionalmente. Então, eu lembro que esse segundo vidro aí, ele deu uma mexida forte, assim, em mim mesmo. Essa questão de autoestima, em confiança, em quem eu me achava no mundo, quem eu era no mundo naquele momento. E vamos, né? E assim nós seguimos no decorrer. A minha formação terminou, então, depois, só no ano seguinte, em 2018. E assim, quando eu terminei, eu estava num completo encantamento por isso. E eu falei, é isso que eu quero fazer. É aí, agora eu já sei, se alguém me perguntar, eu quero sair daqui, eu quero retomar, eu já sabia para onde eu tinha que ir, assim. Eu quero ser terapeuta floral, mas ser terapeuta floral não é simplesmente ser, né? É você conseguir se fazer como terapeuta, né? Você conseguir se colocar realmente num lugar onde você está livre de muitas coisas suas. E aí, eu lembro que a terceira e a quarta fórmula, eu acho que foi um caminhão de crença trabalhado, assim. Muitas crenças, tanto pessoais quanto profissionais, para aquilo que eu ia levar agora para essa pessoa. Então, eu acho que mais do que a formação, eu me tratar enquanto estava me formando, né, terapeuta. Eu precisei desse tratamento, assim, eu falo, essa terapêutica por trás da formação, para mim, assim, foi a coisa. Eu me emociono. Dá uma respirada. Porque é muito, muito, muito profundo, assim, sabe? Você se enfrentar e trazer essa autorresponsabilidade de falar, eu consigo me tratar. E é a partir daquilo que eu consigo, a partir de onde eu cheguei, que eu vou ser capaz de fazer alguém chegar em algum lugar. E entender que não sou eu, né? É a pessoa que vai fazer. Assim como a Ani estava ali segurando a minha mão, andando comigo o tempo todo, a escolha para isso foi minha, né? Eu decidi olhar, então isso estava me formando como terapeuta também, de olhar para as pessoas e falar, não é esse floral que eu quero receitar, porque eu acho isso. Eu não acho nada, né? Então, assim, é por isso que eu admiro tanto a Ani
por me trazer esse olhar, sabe? Porque eu vinha de um olhar muito incisivo, técnico, no sentido de dizer, é assim que tem que ser feito. Isso é assim e acabou. E se você não fizer desse jeito que eu tô falando, não vai dar certo e pronto, acabou. E aí isso me doeu muito, né? Quando eu entrei em contato com isso, eu falei, Jesus, eu sou essa pessoa. Então, por isso que eu falo, ele essa luz muito misturada, né? De quem eu sou profissionalmente, mas quem eu era também pessoalmente. Ele, se eu falar, eu quero olhar só para o profissional ou eu quero olhar só para o pessoal, em algum momento essas linhas vão se cruzar. E você vai ser obrigada a olhar para essas duas coisas de uma forma ou outra. Uma coisa vai ancorar a outra, uma coisa vai impulsionar a outra. E aí, nesse momento, assim, eu me sinto muito emocionada de ver, assim, o quanto eu tinha de reconstrução a fazer, pessoal e profissional. O quanto essa reconstrução estava conectado com tudo aquilo que eu era como pessoa. E olhar e ter a coragem de falar, não, você só vai mudar a partir disso aí. Você só vai ter a coragem de entregar isso para as pessoas a partir do momento que você viver isso realmente. Porque se você não viver e você for lá e contar um monte de história na frente das pessoas que vão te procurar, não vai rolar, não vai funcionar. Né? Essa segurança de dizer, de falar, olha, eu brinco que nós, terapeutas, somos apenas umas tradutoras, né? Daquilo que a pessoa está sentindo, da emoção que a pessoa traz. E eu sempre falo para a pessoa, mas você não fala nada? Eu falo, mas é você que tem que falar, né? Eu só estou aqui traduzindo em nome de Flor tudo aquilo que você está trazendo para mim, a sua história. E não cabe a mim achar isso ou achar aquilo, né? Eu não acho nada. Então, isso foi uma conquista para mim, né? Conseguir olhar para mim e entender que eu não acho nada da vida dos outros. É a pessoa que vai construir. Eu vou estar ali segurando na mão dela. Eu falei isso para uma paciente essa semana. Eu falei, eu estou do seu lado o tempo todo, para todas as suas escolhas. Mas eu não vou escolher por você. Eu não posso escolher por você. E aí eu lembrei muito disso, que eu falei, eu só posso fazer isso, eu só posso ir com alguém até onde eu já fui. Se eu não fui, eu não posso te levar lá, porque eu nem sei. E aí vamos ficar nós dois perdidos pelo caminho, né? Nunca fui. Como é que eu vou para um lugar que eu nunca fui? Então eu falo que assim, mesmo, bom, eu me trato até hoje, né? Mas assim, nesse primeiro tratamento meu foi que eu pude olhar e falar assim, eu sou muito grata a essas pessoas, porque sem elas eu não estaria olhando para tudo isso. Sem elas eu não teria essa coragem de olhar para tudo isso. Mas eu preciso ter a coragem de entender que eu não sou mais eficaz, eu não sou mais suficiente para esse lugar. Que agora eu também não sou mais suficiente nem para mim ali naquele lugar, que a minha peça agora tem que ser funcional em outro. E aí eu ia sair desse lugar, então, que eu não era mais funcional, onde eu não precisava procurar nada, para um lugar onde eu tinha zero, né? Zero pessoas que me procuravam, zero clientes, zero pacientes, zero tudo, zero dinheiro, zero tudo. Era E o aí eu falo, recomeço. Ih, travou. Tá travando a oh, internet. Na verdade, foi o recomeço, né? Foi você partir de um novo ponto, né? De um novo olhar. E às vezes a gente observa muito ao longo da nossa jornada, das pessoas que passam por nós, né? Que em alguns momentos existe a insatisfação, existe a dificuldade de dar aquele próximo passo. Mas existem situações que ficam amarradas, a pessoa não vai por conta do medo, não consegue perceber que ela tem capacidade de usar tudo que ela aprendeu até aquele momento e levar na sua bagagem, né? Não é você abrir mão de algo, mas é você agregar o conhecimento e olhar para o que a vida está podendo te oferecer naquele instante. De repente está chegando oportunidades de transformação, de mudar de uma área para outra que te faça feliz.
e a pessoa ainda fica presa. Então, essa coragem, né, essa força, é bem o que você disse, ela só acontece quando você se olha e percebe, tipo, não, eu preciso escolher, está em mim, eu preciso seguir, né, o que nós sempre falamos, né, seguir os ditames da nossa alma. Então, não importa o que vou fazer, mas é o que vai me fazer feliz, o que me deixa feliz. Então, às vezes as pessoas estão tão presas naquela rotina, e é uma rotina tão insatisfeita, né? Porque ela vai porque é obrigada a ir e não tem a coragem de modificar esse cenário, né? Então, é muito importante quando nós estamos passando por este momento, olhar, né? Olhar e perceber que não estou negando. Porque às vezes as pessoas imaginam isso, né? Eu saio daqui, mas será que vai dar certo? E ou ao mesmo tempo sai e olha para trás, joga uma pedra em cima como se aquela. Acho que tudo que acontece é importante, né? É o nosso crescimento, é a nossa expansão enquanto pessoa, enquanto profissional. E você faz isso. Então, assim, você traz toda a sua experiência anterior, você saiu de uma linha radical, encontrou o caminho do meio. Né? O que eu sempre digo para vocês, né? Ir além de uma simples descrição de um floral, é você entender a alma daquela pessoa e o que ela está passando naquele momento. E foi o que aconteceu com você, com centenas de alunos, milhares de pacientes que passam comigo, com você, com todos os nossos colegas de trabalho hoje, que na verdade nós estamos aqui comemorando, né? Afinal de contas, o nosso dia que foi ontem, dia 24 de setembro, é o dia do terapeuta floral. E é uma responsabilidade muito grande, né? A gente olhar para essa pessoa e perceber a dor, né? A dor de ter que abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra, mas aí não tem aquela coragem, enfim. Então, tudo isso faz parte de um contexto emocional e esse suporte, ou seja os florais, ou seja qualquer outra terapia. Nós estamos aqui falando na temática dos florais, mas a pessoa ter o suporte, né? Nós somos muito adeptas às terapias integrativas como um todo. E ter isso no nosso caminho facilita, né? Traz a coragem, resgata a autoestima, né? Resgata a confiança, enfim, é um caminho que todos nós já passamos. Eu também passei por processo de transição de carreira. Você, de fato, você sair de uma CLT e vir para o zero, né? Tem que ter muita coragem, acreditar realmente. Enfim, as pessoas vão chegando justamente, né? Há uma atração, né? Então, eu costumo dizer que seja aluno, seja paciente, eles estão aqui para que eu aprenda, para que vocês aprendam e por aí vai, né? E me fala, como que agora, como que está sendo tudo isso hoje, assim? Você passou por todo esse processo, né? Esse momento de o que sou, o momento Cerato, né? É aquele instante que nós estamos um pouco perdidas, sem saber, sem nos firmarmos, e ao mesmo tempo é um Cerato barra Wild World, né? Tipo, quem sou eu? Para onde que vou, né? Como que você se vê nesse momento, Franci? Você vai fazer agora em outubro 4 anos, né? Como terapeuta floral. Na verdade, você também trabalha com outras técnicas integrativas, né? Associada. E como que é seu olhar hoje? Olhando para tudo isso, como que está hoje para você? Você falou Cerato. Eu cheguei numa época assim que eu falava, eu acho que eu nunca mais vou parar de tomar esse floral. Isso vai ser o único que eu vou sempre tomar. Ó, Porque assim, dúvida. essa dúvida e como eu olho hoje para ele pensando assim, que importante, né, ter essa dúvida sempre, né? Porque daí isso foi um outro ensinamento, né? Eu aprendi a olhar e falar assim, será que é isso mesmo? E fazer a pergunta, né? E se não for isso mesmo, se encorajar a mudar. E muitas vezes a gente vai com essa coragem muito doida, né? Assim, brum! Essa coragem arrebentando tudo e de repente você cai e fala, tá bom. Então, eu penso que não só a coragem de ir e de fazer, mas a coragem de continuar olhando. Porque eu acho, e aí respondendo a sua pergunta, que eu só tô onde eu tô agora, num limiar mais equilibrado, talvez eu possa dizer, ousar dizer isso, né? Mas através desse olhar mantido, porque aí pronto, consegui, então tá bom, pedi demissão, porque assim, o fato era pedir demissão e
topar seguir essa carreira, que era o uau, assim, né? E aí eu ouvia as pessoas, como assim? Você é uma louca, você não está em condição. E aí, nesse meio tempo, financeiramente, a minha família também ficou meio devastada, assim, porque a gente teve uma super crise financeira em meio a isso tudo, a essa transição, que foi um boom. E aí foi a hora que veio a dúvida de novo. Eu falei, minha Nossa Senhora, o que foi que eu fiz? Agora pronto, né? Agora. E aí já remontei um monte de culpa de novo, de falar, eu fiz tudo errado, né? E aí, assim, zero pacientes, o que, que eu vou fazer? E agora? E aí vem o grande prêmio, né? Que assim, é o que eu disse, depois que você viu, não tem como você desver, né? Eu uso essa palavra, nem sei se existe. Não tem como, porque daí você viu, e aí agora você sabe, você já fez isso. E essa própria construção, né, que o floral, como você diz, a gente está falando do floral, né? Mas tantas Sim. outras coisas. Mas assim, você viu, ele estampou ali para você essa decisão que você poderia ou não tomar. É um convite, eu falo que é um convite para uma festa, né? Eu falo, tomar floral é sempre um convite para uma festa. Ele trouxe o convite e você pode aceitar ou não. Só que ele coloca ali, ó, a festa vai ser assim, você vai ter que com tal roupa, os convidados que vão estar lá é isso, vai ter isso para comer ou não vai ter isso para comer, vai ter isso para beber, vai acontecer isso na festa. Então eu falo que o floral é isso, ele traz isso. E fala aqui, toma aqui o convite. Tomei. Ele vai se dar quando eu continuo olhando. Porque agora existe uma reconstrução. Então, aquele muro que estava jogado, eu juntei a tijolada lá, reconstruí outra coisa, e aí agora eu sento em cima do muro e fico lá. Né? Então, não, agora eu sento em cima do muro e continuo vendo agora de outra perspectiva, porque aí isso abre janela para outras perspectivas. Então, hoje eu consigo olhar para outras perspectivas que lá atrás isso não passava nem perto de mim, isso não era nada, assim, eu não tinha consciência nenhuma, né? E aí é isso que me mantém hoje nesse nível. Hoje eu consigo estar eu falo que eu ainda estou no processo de começar a andar, né? Perto da linha. Essa luz que vem trazendo e você entendendo, né? Você vai olhando para as pessoas, né? E o quanto essas pessoas vão trazendo esses presentes para a gente também, de falar, olha que prêmio você poder olhar junto com essa pessoa para isso, e o quanto a gente aprende em ser terapeuta, né? Então, eu falo que hoje, 4 anos depois, quantos casos já passaram por mim que eu pude olhar para eles, com eles, mas comigo, a partir da história deles. Então, o quanto esse equilíbrio traz de percepção e entender que se você tiver um ego enorme e falar, olha, eu sou a terapeuta aqui, dançou, né? Dançou. Mas você pegar aquela história e entender que aquilo também faz parte de você, que aquilo veio também para você como uma forma de se olhar. Então, para mim, hoje, essa é a cereja do bolo, assim, o quanto eu tenho hoje de equilíbrio, ou quanto eu busco esse equilíbrio, porque eu acho que a gente nunca vai parar de buscar, né? Só quando a gente morrer, a gente só vai parar de aprender quando a gente morrer, porque acabou, não tem mais como aprender. Talvez, eu não sei como é que é depois, talvez Pelo a gente menos vai aqui, aprender né? de outro jeito. Até aqui, pelo menos, o que eu sei até hoje, o que eu tenho de conhecimento até hoje é que a gente vai continuar aprendendo sempre. E que sempre vai ter uma coisa que eu aprendi. Ah, então eu fui lá, fiz um curso ótimo com a Ani, que é uma professora excelente, e daí pronto, agora eu me acho, sou a Bambambá, vim com um certificado todo cheio de coisa internacional, e aí eu faço o que com isso agora? Então eu falo, é o que você faz depois do que você conquistou, que também te leva para esse lugar de se manter nesse equilíbrio sempre. E entender que eu estou sempre nesse aprendizado. É aquele lifelong learning, né? Você continua.
você continua. Esse aprendizado nunca vai terminar. Ele vai continuar a partir do momento que você se permitir continuar olhando, né? Não deixar esse ego vir, porque ele vai vir e vai te dar uma rasteira. Vai vir e vai te dar uma rasteira. Se você se empoderar dele, ele vai vir e vai te dar uma rasteira e vai falar, viu, não é nada disso. Não é nada disso. É outra coisa que você não se permitiu olhar. Então eu tento assim, eu fico agradecendo a Deus todos os dias por me permitir estar atenta a algumas percepções que me vêm durante um atendimento, muitas vêm, né, Ni? A gente conversa sempre disso. Há um momento que a gente pode, nas nossas supervisões, a Ni hoje, ela não sai desse papel de mestra dela, graças a Deus, e hoje ela me acompanha em supervisões semanais de atendimentos, onde a gente tem a possibilidade de discutir esses casos e discutir sobre quem nós somos enquanto terapeutas. É um canal de abertura terapêutica para nós terapeutas também, né? O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou aprendendo, com aquilo que eu estou olhando, como é que eu estou olhando. Então, você entender que naquele papel você é tanto aprendiz quanto esse paciente que vem até você. E esse foi um ganho muito grande para mim, sabe, Nil? Porque eu me achava... eu me encontrava num lugar onde eu criticava muito. E eu olhava pouco para mim e para o meu comportamento. Eu acho que esse foi uma grande dor mesmo. Uma grande, grande dor. E depois assumir que eu fui aquela pessoa, né? Também dói muito você assumir. Eu fui essa pessoa aí. E eu não quero mais ser. E aí você tem que trazer isso também e falar, olha, eu realmente fui isso, fiz isso, não gostei e agora eu estou refazendo. E todos nós somos essas pessoas que vai refazer, que vai ter essa oportunidade. Alguns mais, alguns menos, alguns mais rápido, outros mais lento. Então, assim, eu ainda continuo nessa construção, mas hoje eu consigo me fazer entender e mostrar onde eu cheguei olhando, né? Então, eu acho que é impressionante como as pessoas vêm se conectando comigo por conta disso. Então, hoje, as pessoas que me aparecem, hoje eu já não estou mais no zero, né? Já tenho aí uma jornada e que, às vezes, eu fico pensando assim, nossa, né? Como autônomo, às vezes a gente para e fala assim, meu Deus, como é que vai ser o mês que vem, né? Porque, como você disse, a gente sai de um CLT 80, vai vir igual. E agora, se eu atender 20 é um tanto, se eu atender 1, se eu atender 80, como é que é? E aí é isso que eu falo, é sempre esse aprendizado. A gente sempre tem uma coisa para olhar. Em um mês a gente se desespera, em outro mês a gente entende que a gente precisa disso. E aí, nesse mês que não tem nada, né, como autônomo, a gente fala assim, tá bom, mas esse mês eu tive 0 pacientes, porque talvez eu tivesse que olhar para o 0. E eu não estava conseguindo. E é Muitas aí que vezes. esse continuar se tratando entra, né? A gente nunca pode parar de se olhar e de se tratar. Então, fico com o meu vidrinho de floral ali, vira e mexe, e falo, eita, acabou, vamos de novo, tem outro processo. E aí essa autoconsulta, né, que muitas vezes é muito dolorida, né? Porque você se enfrentar, você falar, realmente, você está sendo esse tipo de pessoa, esse mesmo tipo de pessoa que você julga, esse mesmo tipo de pessoa que você aponta o dedo, esse mesmo tipo de pessoa que você não gosta. Você é essa pessoa, você está na frente de um espelho. Isso dói, né? Nossa, profundamente. Que bom que a gente tem assim essa opção. Eu sou muito grata por ter olhado para essa opção dos florais, assim, que me traz essa luz de tratamento, de autotratamento, de autoconhecimento, de olhar e de entender que eu sou uma aprendiz de mim e uma aprendiz das histórias que chegam em mim. E assim, eu tenho orgulho disso hoje, um orgulho sem ego, sabe? Mas um orgulho de dizer que assim, eu consigo me olhar. Ora com mais dificuldade, ora com menos dificuldade, mas eu sou capaz de me olhar, né? Ser capaz de receber um feedback, ser capaz de receber um auto-feedback, que às vezes ele é até mais custoso do que um feedback que você recebe de outra pessoa. Mas você ser capaz de receber do meio aquilo que você está levando para ele também, né? Eu falo que é esse movimento de respiração, né? Que assim como a gente faz o que o meio está te trazendo entrar, a gente também solta aquilo que está dentro da gente para o meio. E como é que o meio recebe isso? E como que a gente recebe os feedbacks que o meio está dando para a gente? Não são só acertos, são muitos erros para a gente acertar algumas vezes, né?
Então, essa transição de carreira para mim, ela foi tudo isso. E eu falo que é uma transição que ela continua, né? Hoje eu divido a carreira entre fonoaudiologia e agora a fonoaudiologia ela me traz um amplo olhar, né? Eu consigo atender de uma forma tão diferente daquilo que eu fazia e que é ótimo, porque sem aquilo talvez eu não conseguisse chegar nisso aqui. Então, tudo se contempla, né? Tudo se completa. Ele veio para completar quem eu era. Isso que você falou, não é jogado fora, né? Mas num primeiro momento, quando você olha e fala, ai, quero jogar tudo isso fora, quero pegar esse monte de tijolo, não aproveitar nada, leva numa caçamba embora porque não serve mais nada. E não é verdade, né? Mas a gente também precisa fazer isso, né? A gente precisa desse tempo de revolta aí para falar, putz, que droga, não vou aproveitar nada disso aqui. Tá bom. Faz parte, né? Faz parte de todo esse processo de depuração, né? Dessa... Porque, bem, na verdade, também é uma limpeza das suas próprias toxinas, das suas insatisfações, de tudo que você, de repente, investiu. E, às vezes, até o fato de você estar fazendo estar naquela profissão e ainda não estar feliz nela e gera todo aquele desconforto. Então, tem, claro, situações que nós precisamos eliminar, mas temos também que olhar para as questões que nos permitiu chegar até esse momento, não é? Jogar tudo fora. Aí é uma ingratidão pela vida, né? Porque a vida ela nos oferece toda essa oportunidade de você aprender. Parece até algo repetitivo, mas é isso, não tem outra fala. Estamos aqui para isso, seja na vida pessoal, profissional, nos seus relacionamentos, nós não somos uma caixinha que desloca, né? Então, tipo, eu sou a professora, eu sou a dona de casa, eu sou a esposa. Não, eu sou tudo isso junto. E, bem na verdade, seja a dificuldade de você ter uma escolha para a sua vida profissional, ou seja uma escolha para uma receita culinária, seja o que for, essa dúvida, essa insegurança, ela vai reverberar em tudo, né? Então, eu até recebi esses dias uma paciente que falou assim para mim, poxa, Ani, tava tudo tão bem, né? Porque a gente está trabalhando cerca, faz o quê? 2 meses, até pro terceiro mês. Ela falou, nossa, eu cheguei esse mês, melhorei assim, que eu fiquei até surpresa. Mas aconteceu essa situação assim, assim, assim. Por que a gente nunca tá bem 100%, né? Eu falei, então, porque exatamente essa situação que te apareceu agora, ela é um cenário da anterior. Então, você resolveu aquela, só que agora você está vendo em outro contexto. A mesma emoção, o mesmo sentimento, só que reverberado em outro contexto. Então, ou seja, você está olhando para a mesma coisa. Enquanto a gente não muda, enquanto a gente não transforma, enquanto a gente não limpa, né, não reconhece, o primeiro passo é o reconhecimento. A partir do momento que você reconhece e percebe, poxa, eu preciso realmente fazer as mudanças, né? Ah, isso é legal, deixa, isso não é legal, jogo fora, enfim, vai fazendo todo esse. É como a faxina da casa. Eu costumo dizer para vocês e para os meus pacientes. Mexer com as emoções, trabalhar numa terapia floral, né? Nós trabalhamos as camadas, né? Então é uma faxina. E aí, quando você começa a olhar para isso, vem com tudo, esse caminhão, né? Vem com tudo e você olha assim e fala, ou eu não quero, né? Tem aquela pessoa, eu não vou dar conta, ou então, ok, manda que eu consigo, né? E aí você vai caminhando. Aí daqui a pouco melhora, quero jogar tudo para cima? Não, é agora que a coisa começa a trabalhar, né? Porque agora você está mais estabilizado e você começa a ter uma consciência diferente do que tinha anteriormente. Então, tem mais um fôlego, né? E aí as suas escolhas ficam muito mais assertivas. Você consegue fazer um caminho mais leve. Então, as pessoas precisam entender, não existe milagre, né? Seja a transição que for na nossa vida. Acho que o que parte é o que eu quero para a minha vida, o que eu desejo. E mais, aquela pergunta, o que eu estou aqui fazendo, essa jornada, né? Tudo que eu venho fazendo hoje está me levando ao que a minha alma realmente deseja, ao que ela quer? Porque às vezes não. Né? Às vezes saindo contrariada. E a nossa criança, ela grita, né? É o conectar com essa missão, né, Mi? Eu acho que esse caminho todo hoje, ele me fez entender essa minha missão, né? Se Deus não fez à toa, né? Você foi lá fazer o quê, filha? Sim. Parece que eu vi a minha avó falando assim, viu?
Você foi aí fazer o quê? Né? O que você Ninguém foi tá a fazer? passeio aqui, né? Ninguém tá de passeio. Eu acho que quando você conecta com essa missão, fica mais fácil, né? Você, não que você não vai errar, né? Porque acerta uma coisa, a gente vai errar. Ufa, Com ainda bem, certeza. né? Porque esse errar é importante também, né? A gente tem muito aprendizado com ele. Então, mas é você falar assim, tá bom. E aí você vai fazer o que com isso agora? Seja com o erro ou seja com o acerto. Você vai fazer o quê? E aí eu tenho um grande mentor, que é o Valdemir Gabriel, e ele fala assim: você só é o que você é porque você foi o que você foi. E aí, no seu caminho, você vai. O que é certo assim, é que você vai errar. E pode acontecer tudo, inclusive nada. Depende de como que você olha e onde você está. Então, onde está a sua missão? Então, é certo que a gente vai errar, mas tá bom, ai, virei essa rua aqui, não é aqui que eu queria ir? Ah, tá bom, eu vou voltar, porque aí agora eu sei onde eu tô indo, né? A verdade é que, assim, muitas vezes a gente vai aceitando aquilo que a vida vem trazendo pra gente. A gente recebe um montão de convite. Alguns a gente aceita. E a gente, às vezes, vai nas festas sem até saber quem era o dono da festa, né? A gente só vai na festa. Ah, fui convidada, então eu vou. Né? Muitas vezes. E a gente aceita ir lá com tudo aquilo que a festa vai trazer. Ainda que as coisas que a festa tragam não seja tudo aquilo. E outras vezes a gente aceita não ir na festa colocando aquela nossa vontade. Essa festa não se conecta com aquilo que eu sou. Essa festa não traz para mim a resposta que eu preciso, então eu não vou. E aí você bancar esse convite de então eu não vou também. Que também é uma parte difícil, né, Ni? Muitas vezes você bancar isso, de falar, não, isso aí não conecta. Isso aí, muito pelo contrário, isso desconecta com a minha essência. E se eu tenho coragem para olhar para essa minha essência, se eu tenho coragem para olhar para essa minha missão, eu também tenho coragem de falar, nessa festa eu não vou. Obrigada. Que Exatamente. bom que você me convidou, porque o seu convite trouxe em mim o movimento de dizer, essa festa não se conecta comigo, então eu não vou. E quanto isso é importante, né? O quanto isso traz de benefício, de ganho para a gente. Então, esse grande presente de transição de carreira é essa coragem de se olhar, né? A transição aconteceu, mas a conexão maior foi tudo isso que eu tive para olhar, né? Todos esses benefícios que eu tive para olhar e conectar para onde eu ia, como eu ia, quem eu ia, né? Quem eu ia enquanto pessoa e quem ia comigo, né? Quem ia junto, que roupa eu vestia, né? Como é que eu vou, né? Que roupa eu vou, né? Vou que eu vou, é bem Nesse isso. lugar. É Então, uma você conseguir se vestir e ao mesmo tempo você entender que tem hora que você tem que ir só com o que você veio no mundo. Eu só tenho isso aqui e é tudo que eu posso oferecer, né? Muitas vezes eu fui assim, né? Principalmente no começo, assim, da transição, eu lembro que as pessoas me questionavam muito, né? Até sobre essa questão financeira, que eu penso que é o que as pessoas mais questionam numa transição de carreira. Eu também questionava, eu falava, então, mas aqui não tá bom, só que se eu sair vai ser pior, né? Muito pior. aí Mas fica quando na você zona de conforto, decide, né? sim, mas quando você decide, você fala, tá bom, e eu vou fazer o que com esse pior, então? Você vai fazer o quê? Porque tá bom. Você vai adoecer aí olhando para isso e achando que você é só isso, né? Ou que você merece isso. Aí você entra numa crença de merecimento. Então eu falo, vai saindo coisa de onde você nem imagina. Por isso que eu falo, o olhar tem que estar sempre ali, né? Embaçou, troca de óculos. Sei lá, quebrou o óculos, muda a lente, sei lá. Né? Mas a gente precisa dar um jeito. E aí, quantas vezes as pessoas me colocavam, e aí? E mal sabia eu que quando eu tomei essa decisão, lá em 2017, lá no final de 2018, tá, vou sair mesmo, vou pedir demissão. Mal sabia eu que eu ia enfrentar talvez a pior crise financeira familiar que eu já tinha enfrentado. Eu não sei se eu vou enfrentar outras, mas aquelas que foi a pior até agora, sabe? E aí eu falei assim, Deus, não é possível, não é possível que eu fiz tudo isso, que tipo, deu tudo tão certo até agora, né? Para eu fazer isso. E aí agora isso. Mas também mal sabia eu que eu ia me moldar para ser quem eu sou hoje, eu ia acreditar, trabalhar minha autoestima para saber o que eu sou capaz de fazer hoje, né? De criar hoje financeiramente, eu só ia conseguir se eu tivesse realmente feito aquilo, porque talvez eu não faria. Se eu tivesse naquela posição, né? Se eu fosse a Fran que eu estava sendo lá, talvez as decisões,
E o colocar mesmo, me colocar agora como uma pessoa, né, responsável, ter a responsabilidade que eu tenho hoje financeira dentro da minha casa, talvez eu não tivesse feito se eu fosse aquela Fran de lá. Talvez eu realmente tivesse que enfrentar a minha pior crise como um benefício para eu enfrentar o que eu estou enfrentando agora, né? Nem todos os dias são fáceis. Financeiramente, tem dias que eu falo, o que eu vou fazer? Mas a resposta é incrível quando você está apto a olhar como as respostas vêm. Você fala assim, meu Deus, tá aqui, tava do meu lado, não tava vendo. Peraí, vou pegar, vou usar isso. E saber que você continua, né? Continua. A antroposofia traz muito isso, né? Quando você olha para a biografia humana e entender que, assim, os presentes que a gente ganha em evolução, né? Em entender esse nosso crescimento, são as crises, né? As crises vêm mesmo como esse presente para a gente olhar e falar: a crise é o seu grande presente. Enfrentar essa crise vai fazer você se cocriar, né? Cocriar a partir daquilo que você foi. Então, essa transição de carreira, assim, para mim foi um marco muito, muito grande na minha vida e é ainda. De tanto, acho que foi a época que eu fui mais presenteada mesmo, né? Se não o presente por estar aqui nesse mundo viva, né? E o presente de ter feito outras vidas. Essa transição de carreira foi realmente o meu presente de vida, assim, de vida pessoal e profissional, porque, olha, são dias e dias, e todos os dias, olhando para isso, revendo e revendo, e aí a gente acha que já viu tudo, e aí aquilo aparece de novo, vai ver de novo, vai se tratar de novo, vai olhar para isso de novo. Não, ainda não tá bom, vai outra vez. E ainda não tá bom, agora já. Não tá, agora mais uma. É para a vida, né? Eu acho que enquanto, de fato, enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos nesse processo de encarnados, né, nessa vida, nós teremos sempre essas oportunidades. E cada desafio, as pessoas, a grande maioria fala obstáculo, né? Fala problema. Eu gosto de olhar como desafios mesmo, para que supere, né? São coisas que são colocadas na nossa vida, ali na nossa estrada, para que nós resgatemos o que temos de melhor em nós, né? A nossa própria superação, essa ação. Então, muitas vezes, tudo isso vem justamente para tirar você. Não é zona de conforto, porque às vezes nós estamos numa zona de desconforto, mas está tão acostumado com aquilo que eu prefiro ficar assim do que tentar mudar. Então, as incertezas, né? Então, muitas vezes a incerteza leva a pessoa a não dar esse passo. E realmente é algo de coragem interna, de se jogar na vida e aceitar. E você falou uma coisa muito importante, que isso eu bato, você me conhece há 4 anos, né? E você sabe que essa conexão da nossa jornada, ela é muito importante. Porque às vezes as pessoas esquecem que quando você se forma, você, principalmente na área terapêutica, você é o que está fazendo, né? Eu me formei, eu sou o profissional para atuar, para trabalhar. Só que nós não estamos sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós temos uma conexão muito maior, eu costumo dizer, essa conexão com o divino, né? O que vem, essa parte intuitiva, até nos momentos de crise. Se você está conectado, se você confia, né? Se você confia na luz, né? Eu vou parafrasear, né? A fala da Regina, a certeza na luz, a certeza do divino, a certeza que ele vai conduzir a nossa jornada, vai nos ajudar nessa condução, as coisas de fato elas ficam mais fáceis, né? Ficam mais leves, né? Mas nós não podemos esquecer que existe isso acima, porque se nós entramos num processo de orgulho, né? E eu costumo dizer que tudo que a gente ganha, eu posso estar completamente errada, mas se eu estou nesse caminho, se a mim foi confiado a trilhar, né, essa jornada de trabalhar hoje com a mente humana, trabalhar com emoções, trabalhar com vidas, se eu achar que eu sou a pessoa que estou fazendo tudo, você tá perdida, você se perde no caminho. Tipo assim, tiram de você até a própria capacidade. Eu entendo nesse sentido. Então, assim, eu tenho sempre a humildade de
trazer essa conexão, tipo, estamos juntos, temos sim, nós temos toda essa orientação que nós recebemos, as literaturas, enfim, né, os cursos que nós fazemos, porque não são poucos, né, ao longo de quase 15 anos, quantas formações eu fiz ao longo dessa pequena jornada, mas isso não resume o que de fato eu sou. Não é esse curso que vai fazer a diferença, mas é o que eu sou enquanto essência, verdade, o quanto eu vejo, eu aceito e tenho essa conectividade. E é aí, talvez, que muda um pouquinho, né? Porque te traz essa leveza e as coisas começam a acontecer. Né? Como eu saio do zero, ou melhor, eu saio de um número X e vou para o zero, quando você está lá quase no zero, vem 0,1 para te dar um empurrãozinho. Você não fica desamparada. Né? Nós não Não. somos desamparados, sempre tem uma forma de conduzir. Por quê? Porque eles estão aqui, os nossos mestres estão ali nos direcionando, eles estão dando a nós as intuições, especialmente quando nós colocamos essa confiança. Né? E o que é essa confiança? Primeiro é confiar em nós, enquanto capacidade de execução. Eu brinco e digo assim: nós assinamos um contrato, né, que nós viríamos aqui. Tudo bem que a gente não leu as letrinhas pequenininhas, mas nós assinamos ali um contrato de que estaríamos aqui em algum momento para desenvolver as nossas responsabilidades, né? E aí eu vou fugir delas? Não, se tá difícil, é porque lá adiante terá coisas um pouco melhor. Nós estamos vendo a história completa, essa parte dela, né? Então, e cada vez, né, eu olho, se eu olhar para 15 anos atrás e ver meu início de carreira e olho hoje, o que de fato eu também era e o que sou hoje, como eu lidava há 20, 25, 30 anos atrás, né? Com as questões que hoje ainda se repetem e se repetem de forma diferente. Por que tá diferente? Porque eu estou diferente frente às mesmas situações. Você consegue olhar para ela de uma forma muito mais tranquila. E se tiver que mudar de um ponto A para um ponto B, você vai, né? Você não olha para trás com aquele sentimento de, eu não vou conseguir, ó, pobre de mim, né? Aí entra lá um Larte, entra um Willow, ó, tadinha, né? Fica lá se vitimando, achando que o outro tem mais sorte do que eu. Não, não, não. O outro conseguiu porque ele teve força, ele teve coragem, ele enfrentou, né? E cada enfrentamento da vida nos faz fortalecer quem somos, né? Fortalece a nossa alma, fortalece a nossa essência e nos fortalece como pessoa. E nós estamos aqui de férias, nós estamos aqui para fazer o que precisa ser feito. E a partir disso, nós vamos construindo, reconstruindo e dando seguimento ao que é colocado na nossa vida. Então, é muito importante a gente, às vezes, dar um passo para trás, né, e olhar um pouco para isso. Às vezes, até me falam assim: você é muito espiritualista, né? Você esquece da vida material e fica mais focada no lado espiritual. Não, as duas coisas caminham juntas. Eu sou muito espiritualista, você sabe, você me conhece, eu tenho essa conexão muito forte, né? E é o que nos sustenta, né? É o que nos dá. Mas nós temos ferramentas, nós temos a parte matéria, sim, afinal de contas, nós viemos aqui para ser felizes, estamos aqui trabalhando para isso também. Nós temos o direito de usufruir. E se eu estou, de repente, infeliz em algo, por que não eu buscar um novo caminho? Com coragem, sem medo, né? Isso é muito importante. Se alguém, aliás, nós estamos aqui falando, meio que assim, a gente não está nem olhando se alguém perguntou alguma coisa. Eu não consigo acompanhar muito. Aí eu lembro de uma outra coisa para falar. Mas só Não, enquanto eu fui passando, não sei se alguém olha aí, perguntou não, eu alguma dei uma coisa. parada aqui, mas enquanto você olha aí, Ni, vou só completar que você falou uma coisa que eu acho que é a palavra que ilustra muito essa minha temporada aí de troca de carreira, de transição e tudo, é fé, assim, sabe? É acreditar que algo maior ia acontecer. Eu tô fazendo a minha parte, sim, né? Com as dificuldades que eu tenho, com aquilo que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, mas o quanto eu tenho algo maior que também me segura, assim. E aí eu fui muitas vezes, isso foi muito mostrado para mim, sabe? A todo tempo, assim, existe alguma coisa que te ampara, sim, né? Você não tá sozinha. Porque tem hora que a gente, né, nesse projeto autoconhecimento, realmente tem hora que a gente fica bem esquisito mesmo. A gente fala, meu, eu tô sozinha nessa, não tem ninguém. Não tem ninguém que tá olhando desse jeito.
Sou só eu, e aí você se interroga se realmente você tá errada, tô errada, tô fazendo tudo errado de novo, né? Vou quebrar a cara. E aí você sente esse poder, assim, chegando muito pertinho de você e falando, vai, vai, parece que tá errado, mas é aí, vai. Segue Então, assim, adiante. segurar, assim, sabe? Eu aprendi muito sobre fé. E a minha fé foi muito testada, é muito testada. Porque quando você aprende a olhar para ela, ela vem a todo momento te perguntar: você tá me vendo? Eu tô aqui. Então, assim, e nos faz caminhar nisso, sabe? Falar, vai, vai, porque eu tô aqui. Vai acontecer, mas eu vou continuar assim. Então, eu sou muito, muito grata, como eu disse. Até quando eu gravo os podcasts, assim, eu sempre termino com isso hoje, dizendo assim, que eu sou muito grata a Deus pela possibilidade de olhar. É isso, né? Eu acho que a palavra é essa, assim. Sou muito grata a Deus pela possibilidade de olhar, assim, por ter fé e com fé olhar, né? E saber que, assim, putz, tem essa montanha aí para subir, mas ok, Eu consigo. eu consigo, eu vou olhar com fé para isso, né? Então, essa minha grande gratidão, assim, por essa fase toda foi descobrir muito sobre a minha fé, assim, de olhar a fé superior mesmo que essa fé traz e falar, é isso, né? É isso aí. Vai lá. Vai lá agora. Faz sua parte. Essa parte aqui tá aqui e tá sendo cuidada e tá sendo olhada. Mas vai lá fazer a sua. Né? Então, acho que essa E às você vezes, pode né, perguntar. Fran, às vezes a gente fala tanto, né, e da fé, da confiança. Eu costumo dizer que o que realmente nos coloca na nossa, o que decide realmente, o que nos mostra, né, se nós estamos tão confiantes mesmo, é você pegar aquele balãozinho, né? O balão tá lá na sua mão, né? Só que assim, solta ele de verdade, né? Não solta e fica segurando a pontinha, solta, deixa ele ir. Simplesmente confia, né? Confia e vai. Vai tudo, vai dar certo. Se você tá fazendo a sua parte, as coisas vão dar certo. Você vai ter seus clientes sim, você vai ter a sua abundância na você, nada vai acontecer antes do momento, porque existe aí um preparo, né? Nós somos preparados ao longo da nossa vida. Ninguém nasce, se você não nasce, já está numa faculdade, você passa por todos os estágios até chegar. Às vezes tem pessoas que às vezes nem chego ali porque eu acabei olhando para o outro lado, não tive até a oportunidade de dar aquele passo, né, para a esquerda ou para a direita, enfim, por outros motivos. Mas a questão é, tudo na vida tem uma razão de ser e tudo chega na hora certa. Então, às vezes, existe aquele momento muito impaciente, né, de querer que as coisas pulinhos, eu rezo, eu faço, seja lá o que for. E por que que não acontece? Porque você ainda está se preparando. Existe um preparo para isso. Né? Então, assim, o conhecimento que tenho hoje não tem nada a ver com o que eu tinha lá no passado. O que você hoje tem, a mesma coisa. Né? Então, assim, nós somos preparados. E é interessante que esse conhecimento, ele vai vindo de várias fontes, de várias maneiras. Então, e quando isso começa a acontecer, é aquele momento que eu paro e penso assim, tá, se eu por algum momento despertou um desejo, ínfimo que seja lá atrás, e agora isso chegou para mim, então eu estou no caminho certo. Então pega, acolhe e vai. Né? Então a gente às vezes acaba não olhando para esse lado. É, É, eu eu falo, acabo até repetindo aqui, já falei isso em outras lives. Eu nunca na minha vida imaginei, em sã consciência, estar aqui hoje com você. E muito menos ser uma terapeuta. Eu nunca imaginei ser uma terapeuta. Né? Eu trabalhei em empresas multinacionais, né? Eu era secretária. De secretária, eu trabalhei como gerente em uma clínica, trabalhei em banco, enfim, eu trabalhei em vários locais ao longo da minha vida, sempre ali na parte meio que administrativa, né? Mas nunca administrando, entre aspas, né? Olhando, ajudando pessoas. Mas, ao mesmo tempo, todo esse processo, desde a minha infância até o momento em que eu me formei como profissional,
todos os cenários eram exatamente os mesmos. Eu sempre estava ali meio que mediando situações, ajudando pessoas, sabe? Resolvendo pepinos. E eu não entendi aquilo. Nossa, eu sou, sei lá, na época, eu sou secretária, mas por que eu tenho que resolver o problema no departamento de vendas? Eu sou do financeiro, o que tem a ver com vendas, né? E sempre as pessoas me chamavam, olha, aconteceu tal coisa, você pode resolver. Então, assim, a vida também foi me preparando para isso, assim como você foi preparada para também ouvir, perceber. Você tinha uma percepção diferente dos seus pacientes que você tem hoje. Ao contrário, eu era muito e sou, né, emocional, né? Trabalhava em locais que tinha que mexer com essas questões, planilhas, vendas, gerência, enfim. E de repente, o meu lado emocional sempre à tona ali tentando ajudar, tentando fazer, e eu nunca entendi o que que era aquilo, né? Aí, como eu sempre digo, né? Desde pequena eu falava que eu queria ser professora e queria ser secretária. Ok, eu fui as duas coisas e sou professora. Estou aqui, né? Formando, ajudando. Então, assim, tudo na nossa vida, por isso que eu digo, nada foi perdido. Tudo que você aprendeu durante esses 11 anos, não apenas os 11 anos, mas a história da sua vida como um todo, né? Tudo que eu aprendi ao longo da minha vida até hoje, aos meus 52 anos, serviu para me trazer até aqui. E de repente estamos aqui hoje, aqui falando sobre carreira, sobre como que foi a sua transição de carreira, como que foi isso para você e como está sendo para muitas pessoas. As pessoas às vezes não conseguem ter esse olhar, né, por algumas situações, porque na verdade não é porque não querem, é porque não tem ainda esse despertar, né? Às vezes precisa se despertar, às vezes nem sabe que está infeliz, não sabe nem por que as coisas estão ocorrendo, mas é uma tristeza que vem tão profunda, é uma tristeza da alma e a pessoa não percebe que ela está indo contra o que realmente precisava, né? Sim. Mas é o que aconteceu, né, Nini, no começo. Eu precisei tomar um susto e falar, ai meu Deus, acho que eu não quero mais isso. Né? Porque realmente eu não Exatamente. percebia, né? Eu não conectava, eu não sabia onde estava isso, né? Onde é que estava? Estava aqui dentro de mim, né? E é Estava muito dentro de você doido o tempo saber todo. que precisa E desse está, olhar, né? desse E está o tá. tempo inteiro. E a Cara, gente procura fora, né? essa é a premissa do floral, né? O que você procura está dentro de você, Tá né? dentro de Você só você. pode sanar aquilo que você olhou, que está dentro de você. E é isso que a gente tenta levar para as pessoas, né? Ah, você vai resolver meu problema? É Não você vou. que vai Mas você resolver. segura a sua mão, né? Eu falo isso. Às vezes as pessoas falam, você vai resolver o problema? Não vou. Mas eu seguro sua mão. Exatamente. Eu É, caminho ao lado, né? Eu sempre falo, é como a mãe, né? A gente está aqui do seu lado para te dar o apoio, né? Você está começando a engatinhar e às vezes cai. Aí quando você começar a andar, começar a correr, tá firme, segue a vida e vai. Nós estamos aqui apenas para isso, para dar o apoio e trazer a consciência, né? Aliás, não é nem trazer a consciência. É levar, encontrar naquele momento um caminho e chega um caso para você e fala, uau, isso aqui é o que eu estou vivendo. E aí é muito você. doido, né? Porque aí você começa a falar para a pessoa a prescrição, né? Sobre a prescrição que você fez, aí você fala assim, viu? Acho que era para mim. Então, era para mim, né? Eu tenho Onde é muito. de Eu você, tenho né? muitos pacientes que, na verdade, eles são meus amigos, né? Então, chegou o nível de intimidade, que às vezes, quando a gente vou prescrever, a pessoa vem trazendo alguma coisa e fala, olha, eu acho que eu tenho que fazer meu floralzinho também, porque eu tenho algumas coisas aqui meio que parecidas para ter que resolver, então eu Vou preciso copiar do seu, né? copiar do seu. Porque É, é isso, né? Nós somos seres humanos, emoções que tá ali o tempo inteiro, né? E o importante é ter realmente esse olhar, é você olhar para essa. A sombra e a luz caminham juntas, olhar para a sombra de fato não é confortável, mas ela é necessária.
Uma não está junto com a outra, né? Uma tem que sair para a outra poder surgir, mas quando ela surge é para você poder entender, olhar para colocar essa luz necessária naquele lugar, né? Então, Enquanto a é gente, muito legal isso. eu falo que assim, esse aprendizado, né? Eu lembro que foi durante a formação também que eu aprendi, eu tive uma experiência muito grande com o ouvir, né? Enquanto eu hoje entendi que isso é uma característica minha, mas que eu posso controlar, né? E que eu devo controlar, né? É, tem hora que eu falo demais, mas aí eu paro e falo, nossa. Mas durante a formação eu aprendi muito a esse ouvir, né? Quanto a gente precisa ouvir, né? Ouvir o que está sendo dito para nós e ouvir o que as pessoas também estão dizendo, né? E eu falo que assim, ouvi-las para ajudá-las, mas ouvir para você também, né? O quanto tem coisas aí que estão batendo para você, que estão dizendo para você que você não está ouvindo. Né? Então isso foi também um grande presente para mim, assim, de quanto você está ouvindo, quanto você tá ouvindo do que o mundo está reverberando aí. Então isso Essa é uma das premissas básicas, né, da terapia floral, assim como das demais terapias, é você realmente estar ali presente, estar ancorado, disposto, aberto, disponível para o seu cliente, né? Você está ali realmente pronto para ajudar, né? sim, Ouvir, entender, compreender e direcionar. Então, isso é muito importante, porque se a gente não tem essa percepção, inverte os papéis, né? Acaba invertendo o papel. Daqui a pouco é você que está falando do seu problema em vez de ouvir a queixa do seu paciente, né? Do seu cliente. sim. Então, por isso que nas nossas dinâmicas, né? Até eu fazia muito isso, de tipo, tá, como que é para você ouvir, né? Como que é essa experiência? Então, quer dizer, às vezes as pessoas até meio tipo, nossa, eu nunca parei para observar Olha, essa dinâmica da vida, né? Então eu falo mais do que escuto, né? Então a gente precisa saber ouvir, saber ouvir, compreender, não julgar, né? Tudo que Dr. Bach nos deixa, né? Nos deixa em sua obra. Na verdade, nós estamos indo aqui, poxa, se ele estivesse vivo, Fran, 136, 135 anos, eu acho, né? 1886, né? E quase 90 93, 94 anos de flor, quase você inteira. Na verdade, essa live é sua, né, minha amiga? A minha ah, convidada, não, você vê que eu estou no empate no equilíbrio, né? Porque eu estou estou ouvindo, compensada. eu estou comportada. Eu queria que você deixasse uma consideração, né? Para as pessoas que estão aqui com a gente na live. Hoje eles mais ouviram do que participaram. Tinha só da minha mãe ali alguma coisa que ela deixou, bonitinha. As pessoas acabaram mais ouvindo uma consideração em relação a todo esse cenário. Eu penso que é isso mesmo, né, Ni? É, o quanto a gente está atento aos sinais, né? Que a gente vem recebendo, né? Não foi em 2019, estava vindo há muito tempo já. Né? E quanto a gente olha para esses sinais, que às vezes a gente entra nessa questão mesmo de reclamação, né? E às vezes os sinais estão ali, e somos nós que não estamos olhando. Então, eu queria deixar isso mesmo, que para mim foi um grande ensinamento de um outro mestre, que foi Rudolf Steiner, né? Que se nós olharmos para as para as nossas vidas, né? Para a nossa jornada, não passará um dia só em que não tenha acontecido um milagre. Só que eu lembro que isso foi até uma discussão, né, nessa transição de carreira, quando estava tudo acontecendo, né, no olho do furacão, e meu marido falou assim: eu não sei como você consegue ver milagre em tudo isso.
E aí todo dia eu falava, esse é um milagre. É super emocionante lembrar disso, assim. E eram pequenas coisas, assim, sabe? Pequenas. Eu lembro que eu fui na escola das minhas filhas, assim, falar que elas não iam mais estudar lá porque eu não tinha mais como pagar a escola. E aí eu lembro que eu falei assim para a administradora da escola: se não acontecer um milagre, exceto, né? Se não tiver um milagre, ano que vem elas não estão aqui. E já faz 2 anos que elas continuam lá. Então, são pequenos milagres, assim. E às vezes não é uma coisona, é uma coisinha, é uma palavra, é uma pessoa, é um gesto, é um fato que acontece, é um carro que passa na sua rua. E aí o que eu deixo é o quanto você se conecta com esses pequenos milagres que estão acontecendo com você e o quanto você os percebe. Porque muitas vezes a gente não está percebendo. Né? Não está percebendo. E a gente acha que as coisas boas só são milagres. E não são só as boas. Muitas vezes a gente não percebe porque são as coisas ruins que aconteceram naquele dia e que são os milagres daquele dia que a gente não quer acreditar que são. Que são. Então, Exato. eu termino com essa frase, assim, que se a gente estiver atento, mas só se a gente estiver muito atento, não passará um só dia da nossa vida em que não aconteça um milagre. Lindo. Eu agradeço, né? Agradeço a sua participação, essa parceria, né? Essa minha aluna, minha amiga terapeuta, que nós, né, todas as segundas-feiras estamos compartilhando casos, estamos discutindo os nossos próprios causos, né? E Sim. sou muito grata por tudo isso, né? Na verdade, eu cresço a cada momento, a cada instante que nós estamos juntos, sejam com vocês, sejam com meus alunos, meus pacientes, enfim, aqui, né, com a nossa audiência, né, as pessoas que têm esse carinho muito Sim. grande. Eu peço até desculpas porque foi anunciado no YouTube e eu não sei se o pessoal foi para lá. Tivemos um problema para quem chegou depois, né? Tivemos um probleminha lá e acabou que migramos aqui para o Instagram. Então, o importante é que foi feita, né? Foi realizada a nossa live. Isso que importa, né? Então, eu agradeço a todos que participaram. Que fiquem todos aí com essa linda mensagem que a Fran deixou. A Fran é uma poetisa. E nós nos vemos muito em breve, né, com outros temas, trazendo outras informações para ajudar a quem precisa. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar mensagem lá no direct, né, que a gente está aqui para poder ajudar, responder, orientar da melhor forma possível. Afinal de contas, aqui é um canal, né, é um local onde essa é uma das premissas, né, ajudar as pessoas. Eu fico muito feliz porque muitas pessoas me chamam hoje, né, no direct, enviando mensagens, agradecendo um post que leu, uma live que assistiu, um vídeo que fez sentido. Às vezes a gente acredita, né, nós que estamos lá de cá preparando, você sabe disso, você também faz esse mesmo tipo de trabalho, acha que talvez aquela situação, aquele conteúdo talvez do outro. E aí é onde a coisa flui, né? Toda vez que eu sento para escrever ou eu penso em alguma coisa, quando não tenho muitas ideias, eu coloco lá uma frase que seja uma frase motivacional, que também faz sentido, mas sempre olhando para o que o outro precisa, né? Qual é a necessidade das pessoas que nos seguem. Às vezes você ajuda com uma única palavrinha, não precisa ser uma coisa grande, uma única palavra, um único, né, uma única imagem, você já deu o apoio que aquela pessoa precisava naquele momento. Então, gratidão, Fran, gratidão a todos que estão aqui e até a nossa próxima live. Um grande Até beijo. mais. Até Gratidão a mais. todos. Gratidão, Ni. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.